café e Bíblia. Pensa numa combinação perfeita, hein? E aí, qual é a sua combinação perfeita? O que você gosta de fazer todas as manhãs? O que você faz lendo a sua Bíblia? Bebe café? Bebe água? Não bebe nada? Escreve aqui para mim nos comentários para eu saber um pouquinho mais sobre você. Eu vou ler, eu vou ficar muito feliz de saber. Gente, seja bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez aqui um vídeo, Pastor Leandro Machado com vocês, nosso Bíblia Humano. Se você está caindo de paraquedas aqui, no canal, já se inscreve logo, ativa o sininho, deixa o like, você que aqui está acompanhando com a gente, porque tem muita coisa boa para a gente crescer. Hoje é o dia 126 da nossa leitura bíblica, Nós estamos lendo a Bíblia inteira, exatamente isso, de Gênesis a Apocalipse, seguindo um plano de leitura. E hoje nós vamos de Atos, capítulo de número 17. Se você não me segue nas redes sociais, é só procurar lá o Leandro Machado, visita o site lá, www.pastorleandromachado.com.br, que meus dois livros lá digitais, eles estão na promoção, tá bom? Livro físico, Namoro Fast Food, é só mandar um WhatsApp que a gente envia, frete grátis para todo o Brasil, tá bom? Então bora lá, Atos, capítulo de número 17, de 1 até 15, tá bom? E ele diz assim, então, Atos 17, 1. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis, pensa no nome, né? E Apolônio, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus que de fato é Cristo, disse ele. Alguns judeus que ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja e reuniram alguns desordeiros e desocupados, e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade, mas não os encontraram. O arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e levaram diante do conselho. Eles gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo agora estão aqui perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São culpados de traição contra César, pois afirmam que existe outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo e a cidade e o conselho se agitaram todos. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois o soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviam a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus passaram a crer, assim como os vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Gente, essa Bíblia é muito louca pra gente ler assim como história, porque ela é muito diferente, né? Porque esse texto, Atos 17:11, na revista atualizada, diz: ora, os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque todos os dias verificavam com avidez, se aquilo que estava sendo pregado era realmente como havia sido dito. Olha que coisa louca, olha a mudança de um para o outro. É por isso que eu te encorajo, às vezes, se você tem dificuldade de ler a Bíblia em uma determinada versão, compra outra, Essa versão aqui é uma versão muito legal, nova versão transformadora, que ela é uma Bíblia mais corrida, assim, A gente sabe que tem as traduções e tem as paráfrases, Essa daqui, ela é uma tradução mesmo, Então você pode ler ela, que vai ser bem legal. E essa daqui tem a capa até bonitinha, é uma edição especial dos 500 anos da Reforma Protestante. Bora lá então, e ele diz assim, versículo 12. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens quanto mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um grande alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia, com instruções para Silas e Timóteo irem de encontro dele o mais depressa possível. Galera, o povo era incansável, o povo era, de fato, aqueles que pregavam e não importava não, quanto mais a pressão vinha, mais o evangelho crescia. É por isso que eu tô com grande expectativa, uma onda de salvação está vindo mesmo. Pode perseguir, galera, pode falar mal, pode criticar, e a igreja nesses dias vai crescer. É triste que, infelizmente, algumas igrejas não estão
vivendo a palavra como deveria, né? Tem muita gente aí dançando Michael Jackson dentro das igrejas, metendo louco, então é complicado, mas vamos que vamos, né? Não tem como ser perfeito em todas as coisas, cada um erra em algo, então que cada um aí dê a sua melhor versão a cada dia, vivendo uma vida de santidade. Bora lá, Juízes 6, no versículo 1 diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Falei que eles iam dar mancada de novo, ó. Então o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, os saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos a leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois, jumentos, não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los. Só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor, o Senhor por causa de Midian, o Senhor lhe enviou um profeta e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem outros deuses, os amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianistas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro e corajoso. Gente, essa história é fantástica. Verso 13: Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos acontece isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram que o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem envia vocês. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é mais fraco do que a tribo de Manassés. Eu sou menos importante em minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando com um homem só. Gideão respondeu: se de fato posso contar com a sua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor que fala comigo. Por favor, não vá embora até que eu traga a minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento, depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela e os levou para fora e ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. Gente, que coisa fantástica, que temor, né? O cara tá ali e ele fala: não, peraí, eu não posso me relacionar com o Senhor sem trazer nada. Meu Deus, que esse coração generoso faça parte da nossa vida. Meu Deus. Verso 20. O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre a pedra e derrame neles o caldo. Gideão, pois, obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. E o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor então desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Viu o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não vai morrer. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em oferta no território do clã de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Aserá que fica do lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor seu Deus no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar com o holocausto e use como lenha a madeira do poste de Aserá que você cortará. Gideão levou 10 dos seus servos e fez tudo o que o Senhor mandou, porém fez tudo de noite com medo de sua família e o povo da cidade. Logo cedo no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e o poste de Aserá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem porventura fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora, os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá.
Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem pode lutar contra a causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente Deus, que ele si próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, que Baal lute contra ele, pois derrubou o altar de Baal. A galera gostava disso, de dar nome para tudo, né? 33. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, do Amalequita e outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Aser, Zebulon, Naftali, convocando seus guerreiros, e todos atenderam ao seu chamado. Então Gideão disse a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais se juntar a Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou esperando a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: peço que não fique irado comigo, mas que me permita fazer mais um pedido. Deixe-me usar essa lã para mais uma prova. Desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela mesma noite, Deus o fez como Gideão havia pedido. E pela manhã a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Gente, só trazendo um equilíbrio aqui. Alguns sinais aconteciam dessa forma. Deus usava essas formas para falar com o povo. Porque era uma outra aliança, o Espírito Santo não estava dentro do povo, apenas sobre o povo. Como a gente aprende em Romanos 8, hoje na nova aliança, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo próprio Espírito. Você não precisa ficar pedindo sinal assim, porque existe uma outra forma de Deus falar com você hoje. Deus ainda fala através de sinais? Sim, mas a gente muitas vezes faz errado, que a gente fica: Deus, se for para eu casar com fulaninho, que ele chegue hoje na igreja com a roupa calça azul e blusa vermelha. Não faça isso. Não é a forma que Deus faz hoje para guiar o povo, tá bom? Existe o testemunho interior, que Deus fala com você através do próprio Espírito, usa a palavra, pode sim ainda usar profetas para falar ao seu coração. Mas cuidado com esses sinais aqui, porque às vezes, Deus não está falando nada, mas o diabo está falando. Então você pode confundir as coisas aí. Que fantástico! Essa história ela vai ser muito legal o que vai acontecer, então fique comigo nos próximos vídeos. Não se esquece que vai ser muito bom o desfecho dessa história. Bora lá agora para Jó, capítulo de número 36. Eliú tá dando um banho aqui de verdades em Jó, repreendendo tudo que Jó falou. Bora lá então, Jó 36:1. Eliú continua a falar: deixe-me prosseguir e lhe mostrarei a verdade, pois ainda não terminei de defender a Deus. Apresentarei argumentos profundos em favor da justiça do meu Criador. Digo somente a verdade, pois sou homem de pleno conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é grande em força e entendimento. Não permite que os perversos vivam, mas faz a justiça aos aflitos. Observa atentamente os justos e os coloca-os em trono como rei e exalta para sempre. Se estão acorrentados e amarrados com cordas de aflição, ele faz com que vejam o motivo. Mostra-lhes que pecaram sendo orgulhosos. Chama-lhes a atenção e ordena que se afastem do mal. Se obedecerem e servirem a Deus, serão abençoados com prosperidade a vida inteira. Todos os seus dias serão agradáveis. Se, porém, não ouvirem, serão atravessados pela espada e perecerão por falta de entendimento. Verso 13. Pois os ímpios são cheios de ressentimento, mesmo quando Deus os castiga. Não clamam por socorro, morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida com imoralidade. Verso 15. Mas por meio do sofrimento, ele os livra. Aqueles que sofrem por meio da adversidade obtêm sua atenção. Jó, Deus também quer afastá-lo do sofrimento e levá-lo a um lugar onde não há aflição, que pôr em sua mesa as comidas mais, ele quer pôr em sua mesa as comidas mais saborosas. Você, porém, insiste em saber se os perversos serão julgados. Só consegue pensar em juízo e na justiça. Tome cuidado, Jó, para que a riqueza não o seduza, nem deixe que o suborno o leve a pecar. Acaso toda a sua riqueza ou todos os seus grandes esforços poderiam ajudá-lo na sua aflição? Não deseje a proteção da noite, pois é quando as pessoas serão destruídas. Fique atento, afaste-se do mal, pois Deus enviou esse sofrimento para guardá-lo de uma vida de maldade. Deus é muito poderoso. Quem é mestre como ele? Ninguém pode lhe ordenar o que fazer, nem lhe dizer: agiste mal, Jó.
Você deve sim dar glória a Deus por suas obras poderosas e entoar cânticos de louvor. Todos viram suas obras, ainda que apenas de longe. Deus é tão grande que não podemos compreender, não há como calcular os anos de sua existência. Ele faz a água subir como vapor e depois destila em chuva. As nuvens derramam a chuva, a humanidade toda se beneficia. Quem pode entender a extensão das nuvens e o trovão que ressoa do céu? Deus espalha relâmpagos em volta de si e cobre as profundezas do mar. Com estes atos poderosos, governa os povos e lhes dá comida com fartura. Enche as mãos de relâmpagos e atira cada um em seu alvo. O trovão anuncia sua presença e a tempestade a sua ira indignada. Eu acho que é daqui que a galera tira aquela ideia de Deus estar lá no trono e jogando raio e trovão sobre todo mundo, né? Quem lembra aí do Castelo Rá-Tim-Bum, o professor Vitor que falava raios e trovões. Você lembra disso? Gente, que legal, né? Eu não sei quanto a você, mas pra mim a Bíblia é uma viagem, né? Eu fico imaginando lá e tinha as batalhas e as espadas acontecendo, Deus livrando. Sabe, uma coisa a gente aprende lendo aqui Juízes. Não importa quantas vezes você erra, Deus sempre está pronto para te perdoar e para te dar uma nova oportunidade. Sabe, eu quero dizer isso para você nesse vídeo. Não importa como foi o seu passado, hoje Deus está estendendo para você a oportunidade de viver uma vida diferente. Creia nele, aceite ele como seu Deus, Jesus como seu Salvador e se prepare para uma nova oportunidade. Se você chegou até aqui, escreve aqui embaixo: Deus sempre é fiel. Ou você pode escrever também: Deus de oportunidades. O meu Deus é um Deus de segunda chance. Aquilo que Deus falou ao seu coração durante esse vídeo, escreve aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em ler. Agora eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, como é bom sermos inspirados pela Tua Palavra, vendo, Pai, que desde sempre o Senhor continua bom, fazendo aquilo que é bom e nada pode mudar o seu caráter. Te agradeço por cada homem e mulher fiel que tem acompanhado, Pai, esses vídeos, essas leituras, e eu oro para que essas verdades criem de fato bons fundamentos no coração dos meus irmãos e ao fazer boas escolhas, eles possam prosperar, Pai, poderosamente em todos os caminhos. Eu te exalto, engrandeço teu santo nome, Pai, e te agradeço mesmo por coisas boas que estão por vir. No nome de Jesus, amém. Deixa o like nesse vídeo, não esquece de acessar lá, pastorleandromachado.com.br, né? Os nossos livros digitais estão na promoção, corre lá, R$ 9,90, e você também pode comprar um livro impresso, Namoro Fast Food. Se você acessar lá, né, me mandar uma DM aqui no Instagram ou no YouTube, você pode falar comigo, né? Então, preço promocional e frete grátis para todo o Brasil. É isso mesmo, frete grátis. Corre lá, adquire o livro e abençoe o seu relacionamento, seja ele namoro, noivado ou casamento. Um grande abraço, espero você no próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.